Mais do que uma divisão natural e administrativa entre os estados do Paraná e de São Paulo, o rio e toda a bacia hidrográfica do Paranapanema formam um eixo de integração entre duas importantes regiões brasileiras. Ao percorrer 929 quilômetros, desde o seu nascimento em São Paulo, no município de Capão Bonito, até desaguar no Rio Paraná, o rio forma uma bacia que envolve 247 municípios nos dois estados, com 4,8 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 106 mil quilômetros quadrados, com identidade social, cultural e econômica. E mais do que isso, fortalecendo a construção de um futuro comum. São Paulo e Paraná são responsáveis por 35% do PIB nacional, por 21,5% da produção de grãos e por 1/4 da população nacional. É no interior desses estados que uma parte da riqueza é gerada, sendo que a bacia do Rio Paranapanema contribui com um PIB de 76,5 bilhões de reais. A relevância produtiva, importância social e o peso econômico dos 247 municípios que compõem a bacia não nos deixa dúvidas quanto à necessidade do planejamento do uso de suas águas. O PIB da bacia demonstra a diversificação da geração de riquezas. Da área total da bacia, 43,5% está ligado à produção agrícola de café, citros, cana-de-açúcar, milho, soja, resultando em alto grau de uso agropecuário. Importantes polos de produção e serviços estão estabelecidos na bacia, onde o setor industrial é responsável pela geração de mais de 100 mil empregos nas áreas de produção de alimentos, bebidas, açúcar e álcool, metal mecânico, material de transportes. Concentra 3% da produção hidrelétrica nacional, com o potencial instalado de 2,8 gigawatts. Com águas abundantes e de qualidade, o turismo e a pesca são atividades praticadas ao longo da bacia. Diante desse cenário de abundância e qualidade, o planejamento do uso das águas da bacia do Rio Paranapanema é fundamental para orientar sua sustentabilidade e garantir a disponibilidade dos recursos hídricos, a qualidade de vida, o crescimento econômico e o respeito aos recursos naturais. O panorama geral da bacia será apresentado em 5 agendas temáticas. Agenda Azul, situação atual dos recursos hídricos. Agenda Laranja, atividade agropecuária. Agenda Marrom, urbanização e condições do saneamento. Agenda Verde, espaços territoriais especialmente protegidos e remanescentes florestais. Agenda Cinza, atividades industriais e geração de energia. Agenda Azul, recursos hídricos. A bacia do Rio Paranapanema é formada por uma área que contém cerca de 59 mil quilômetros de rios e afluentes, que disponibilizam uma vazão média em torno de 1.550 metros cúbicos por segundo, na foz do Rio Paranapanema, junto ao Rio Paraná. O volume de chuvas medido em cerca de 220 estações pluviométricas e a presença de 11 aquíferos indicam que a oferta de água é confortável para atender às demandas na bacia. Nesse cenário, 94% dos trechos de rio da bacia podem ser enquadrados como de classe 1. É esse patrimônio que a Agenda Azul irá focar na oferta de água, na qualidade e na gestão de seu uso. Agenda Laranja, atividade agropecuária. A atividade possui forte presença econômica, tanto historicamente quanto nos avanços tecnológicos do campo nos dias atuais, representando 13% do PIB total e com mais de 5 milhões de hectares plantados, com destaque para soja, milho, cana-de-açúcar, trigo, feijão, café e laranja. A criação e a produção animal também são destaques com rebanhos bovinos e suínos, além de criação de aves. A bacia possui solos férteis e chuvas regulares. A irrigação representa 60% da demanda global de água da bacia. Planejar o uso dos recursos hídricos na bacia é essencial para ampliar a riqueza gerada pela atividade agropecuária. Agenda Marrom,
urbanização e saneamento. A bacia possui índices de abastecimento público entre os melhores do mundo, devido à presença abundante de mananciais, tanto superficiais quanto subterrâneos. As áreas urbanizadas ocupam 1% do território da bacia e 98% da população urbana possui cobertura de saneamento. O tratamento de efluentes ainda precisa avançar. 65 municípios não contam com tratamento do esgoto doméstico. O reuso da água nos centros urbanos precisa ser estimulado. O planejamento dos recursos hídricos da bacia é essencial para buscarmos equalizar essas diferenças. Agenda Verde, espaços territoriais especialmente protegidos e remanescentes florestais. 18% da área total da bacia hidrográfica são ocupados por remanescentes de vegetação nativa, com o predomínio dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Desse total, 7.792 km² estão protegidos e conservados sob as estruturas de 33 unidades de conservação. As pressões do uso e ocupação do solo sobre as áreas protegidas e a presença de mananciais de água em seu interior são pontos constantes de atenção e monitoramento que envolve o planejamento dos recursos hídricos da bacia. Agenda Cinza, atividades industriais e geração de energia. As atividades industriais são diversificadas e correspondem a 23% do PIB total da bacia. Envolvem desde a indústria de transformação mais pesada, quanto à agregação de valor ao agronegócio. A geração de energia envolve barramentos maiores no rio Paranapanema e pequenas centrais hidrelétricas em seus afluentes. A presença de lagos de geração de energia na bacia tem repercussão no regime de vazão dos rios. O potencial energético da bacia ainda não foi totalmente aproveitado. O planejamento da bacia é essencial para a manutenção, ampliação e o aumento da competitividade dessas atividades econômicas. Para promover a gestão integrada de uma bacia hidrográfica dessa magnitude e importância, foi instituído em 2012 o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, um reflexo da articulação e do envolvimento de muitas pessoas e instituições dos estados de São Paulo e Paraná. Foram mobilizados gestores públicos, representantes da sociedade civil e dos usuários de recursos hídricos, em busca de um objetivo comum: preservar as águas e promover o desenvolvimento sustentável. Na bacia hidrográfica, além do Comitê do Rio Paranapanema, estão instalados os 6 comitês de rios afluentes: Alto, Médio e Pontal do Paranapanema, na vertente paulista, e Norte Pioneiro, Piraponema e Tibagi, na vertente paranaense. O Comitê do Rio Paranapanema é composto por 50 membros titulares e respectivos suplentes, representantes do poder público, das entidades civis e dos usuários hídricos que atuam na bacia. Entre suas competências estão as negociações sobre formas e critérios de uso, autorizações, a promoção de debates, as deliberações, as ações e o planejamento do recurso hídrico. São competências do comitê promover o debate e articular a atuação das entidades envolvidas na gestão para planejamento dos usos dos recursos hídricos na bacia. Há um intenso e dedicado trabalho de seus membros em manter uma gestão alinhada e a governança compartilhada. A gestão adequada dos recursos hídricos da bacia do Rio Paranapanema e o planejamento da bacia como unidade territorial que une os estados do Paraná e São Paulo dependem da participação e integração de toda a sociedade da bacia no planejamento de ações. Assim, será possível garantir a água com qualidade e quantidade para a atual e futuras gerações. Afinal, todos nós somos Paranapanema.